Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vim apresentar para vocês hoje o ProjeRedes, que é um software que vai estar auxiliando engenheiros eletricistas e técnicos que trabalham na área de projetos de redes de distribuição. Ele é um software que foi planejado para dar agilidade e fornecer todas as ferramentas aí para projetar em um só lugar, né? Vou apresentar para vocês um projeto aí do começo ao fim, para que vocês possam estar vendo aí quanto ele vai facilitar na elaboração do projeto, né? Ele já vem fornecendo a lista de materiais, os custos da obra, a planta de loteamento, nifilar e até o projeto luminotécnico das vias do seu loteamento, né? Então, bora lá. Bom, eu vou estar primeiro ensinando a vocês a baixarem aqui e instalarem. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, mas você pode acessar aí projredes.com.br, né? Que tu vai estar caindo aí no site do software. Aqui, tu consegue fazer login e assinar, né? E tem um botão aqui para fazer a solicitação de teste gratuito. Então tu clica aqui, faz aí o seu cadastro aí, coloca todas as informações que tá pedindo aqui e coloca enviar a solicitação, que a gente vai estar analisando aqui e liberando o acesso para vocês. Vai o link por e-mail, tá? Aí aquele link por e-mail ali tu consegue fazer o login aqui nessa página. No próprio e-mail já vai ter o botão ali para tu tá acessando, né? Aí com os cadastros que tu fez ali atrás, tu bota um e-mail assim aqui. Aí tu vai estar entrando nesse portal aqui, ó. Aí aqui aparece a tua licença, né, atividade da conta, e nesse botão aqui tu pode estar fazendo o download aí do software. Assim que tu clicar aqui, ele vai começar a baixar o instalador. Esse instalador ele vem como um setup, né? Então aqui tu pode só dar 2 cliques nele aqui, que ele já vai ter as opções aí para instalar como qualquer outro software normal, né? Aqui é importante dizer que o software, como ele é novo, bastante antivírus aí estão detectando ele como se tivesse algum problema, né? Mas é muito por conta do hash. Os antivírus eles trabalham com hashes, né, dos produtos, e se não tiver um hash cadastrado, ele identifica como se fosse um vírus, né? A gente já encaminhou para todas as companhias, né, de antivírus ou produtos, e eles estão colocando na whitelist, né? Só que isso leva um tempo, então grande parte pode acabar detectando como vírus. É importante aí que vocês coloquem como objeção, né? Como um software que vocês confiam, que aí ele não exclui o instalador, que senão ele acaba excluindo ali o exe, né? Aqui é bem simples, é só dar um avançar aqui. Assim que tu terminar, ele já vai criar na tua área de trabalho aqui o executável do software, né? Então, dando 2 cliques aqui, tu já vai ter o acesso à tela de login. Na tela do login, tu vai utilizar as mesmas informações ali que tu colocou no cadastro no site, né? Aqui ele já informa que tem uma nova versão no site, que é essa última que vocês acabaram de baixar. Então, tu consegue, com tua senha e teu e-mail ali, fazer o login no software. Essa aqui é a página depois de fazer o login, né? Vai ter todos os teus projetos aqui. Aqui tu pode estar criando um template para ti, colocando o logo da tua empresa aqui, né? Deixando já pronto para todos os projetos que tu criar, ele já puxar esse login por padrão, né? Então eu vou estar simulando aqui um projeto inteiro para estar demonstrando todas as funcionalidades do software aqui. Vamos colocar aqui as informações para vocês verem já como é que funciona. Essas informações elas são úteis porque para quem faz bastante projetos, né, não tem que estar toda vez refazendo as informações aí. Ele já puxa automático, né? Aí dando salvar o template aqui, tu pode começar com um novo projeto aqui. Vamos fazer um projeto exemplo aqui para demonstrar as funcionalidades. Então, como é que funciona o software? Ele trabalha com pacotes de concessionárias, né? Então aqui para minha região, eu estou em Santa Catarina, a gente tem a Celesc como distribuidora, né, de energia aqui, em grande parte do estado. Tem alguns lugares que tem as cooperativas, como é o caso aqui de Criciúma, que é atendido também pela Coopera, né? Aí eles têm normas próprias também de rede de distribuição. Aí tu pode estar criando um pacote novo, aqui nesse botão aqui, ele permite tu gerenciar, né? Então tu consegue estar criando um pacote novo aí para a concessionária que tu for atendido. Eu moro aqui no Paraná, vai ser a Copel, né? Então tu consegue estar criando aí um pacote com a concessionária que te atende para ir cadastrando, né? Todas as estruturas, né? Se tiver alguma estrutura diferente, geralmente é meio padrão as estruturas de distribuição, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente, né? Na parte aí da sua concessionária, tu consegue estar cadastrando aqui ou então fazendo um pacote novo e utilizando das estruturas aqui, né? Por meio da seta aqui, tu consegue passar a estrutura para o pacote novo, né? Que tu criou aqui. Aí tu consegue estar aproveitando as estruturas já existentes e criando novas, né?
Continuando aqui então, vamos fazer aqui. Como aqui a gente é atendido pela Celesc, vamos selecionar o pacote da Celesc aqui. Esses 3 pacotes aqui eles já estão, o padrão aqui já vem com tanto a Celesc quanto a Fequerusque aqui, né, que é da Coopera. E o pacote vamos utilizar o pacote da Celesc aqui, que seria para simular a questão aí no projeto na área da Celesc, né. Aqui tem o número da SO, né, caso tu já tenha dado entrada no projeto, né, na distribuidora tem uma SO ali que tu pode tá deixando já linkado. Vou botar aqui um endereço aleatório, só para estar simulando depois o memorial descritivo, né. Essas informações aqui, todas elas são utilizadas para fazer já o memorial descritivo, né. Então, já vem bem prontinho já. Aqui é o tipo loteamento, projeto em andamento. Aí salvando aqui tem a opção de abrir, né. Essa é a página então de projetos, né, do software. A gente tem 3 abas, basicamente. A primeira aba aqui é a sidebar lateral esquerda. Aqui é onde você vai estar utilizando para fazer o projeto em si, né. Todos os componentes e cabos, postes, né, tudo vai estar utilizando aqui essa sidebar. A parte de cima é a sidebar aqui para tu estar carregando um arquivo de importação de um loteamento, por exemplo. Aí tem várias opções, né, tu pode estar carregando ali por KML, KMZ, o arquivo, né? Pode estar carregando o GeoTIFF, que é uma imagem por voo de drone, por exemplo. Se caso você tiver agrimensor ali, né? O loteador fez, né? Um voo de drone, você pode estar carregando para desenhar por cima, né? Fica bem interessante no resultado. Você pode estar carregando também um DXF, que é o padrão, né? Do loteamento, geralmente ele vem em desenho CAD, né? Aí tu pode estar carregando pelo DXF aqui. Aí tem então a parte das abas de ilumino técnico, de lotes, camadas, exportar. Aí tem o cadastro global das estruturas aqui e a configuração de projetos gerais aqui, né? E a sidebar direita aqui. A sidebar direita, então, tu vai ter todas as camadas, né? Que tu vai estar trabalhando aí no desenho. Por padrão, ele já vem com o mapa aqui, né? De fundo. Tu pode estar alterando entre rua, satélite, híbrido aqui. Ou básico, né? Se tu quiser estar trabalhando só com o desenho como se fosse um AutoCAD mesmo, tu pode trabalhar com o básico. O interessante é trabalhar com o mapa, né? Que já fica de fundo, dá uma impressão muito boa de onde tu tá fazendo o loteamento, né? Que é uma coisa que o CAD não consegue, né, fornecer. Bom, aqui tu consegue selecionar então o DXF do loteamento. Geralmente os loteadores eles vão encaminhar nessa toda a arquitetura, né, do loteamento já referenciado. Então tu consegue estar selecionando o DXF aqui e ele já vai importar para ti no mapa já referenciado, né? Então esse loteamento aqui, por exemplo, ó, a gente já consegue ver que ele já importou certinho, né? Na posição onde vão ficar as ruas aqui, dá até pra gente ter a noção. Esse loteamento já está em uma fase bem avançada, está quase finalizando, mas pela imagem do satélite aqui a gente já consegue ver, né, a terraplanagem aqui e a divisão dos lotes, né, certinho aqui. Então aqui ele vai importar para ti o DXF e já vai importar com todas as camadas, né, que tem no desenho do CAD que foi enviado. Nesse caso eu limpei o CAD, né, deixei só a parte da estrutura aqui do layout, né. Então ele só vem com uma camada, mas se não vai vir todas as camadas aqui, você pode estar selecionando, desselecionando, né, para estar importando só o que importa mesmo, né, para não ter tanta poluição no desenho. Então aqui a gente pode selecionar então para importar apenas desenho, um desenho em texto, né. Pode estar rotacionando se estiver fora de posição, movendo, né, se não tiver referenciado, pode estar colocando no lugar certo. Nesse caso aqui, quando ele é já referenciado, ele já vai importar certinho, né, nas posições corretas aqui. Então tu só coloca importar selecionados aqui. A importar selecionados, ele já vai importar a camada para ti aqui e no lugar certo e vai criar uma nova camada, que é a camada importadas aqui. A gente pode estar travando aqui para não ter problema, né, quando tá desenhando por cima acabar apagando alguma linha. Tu consegue mudar a cor ou então, né, esconder, travar. É como se fosse um AutoCAD aqui, né? Tu consegue fazer todas as opções. Vou deixar em vermelho aqui para ficar mais fácil de visualizar toda a planta do loteamento aqui. Bom, esse loteamento aqui, ele já tem, por padrão, ele tem 28 lotes aí com mais de 1.000 metros quadrados. Tem 21 com 400 metros quadrados e 9 com 350, né? Então esses aqui são os maiores aqui, são 28 lotes de mais de 1.000 metros quadrados. Esses aqui são os 21 de 400 metros quadrados e esses aqui são os de 350. Por padrão, geralmente a distribuidora ela tem normativas que ela atribui cargas, né, por tamanho dos lotes e por padrão, né? Se é padrão alto, padrão médio de construção, né? Aí o que acontece? A gente tem essa aba lotes aqui, ó. A gente consegue especificar qual é que é as cargas, né, do loteamento aqui. E por padrão o software ele já vem desenhado aqui com algumas regras, né?
baseadas tanto na metragem quanto no tipo se é residencial, se é comercial, o tipo, né, de empreendimento ali. Aqui tu pode estar modificando todas essas regras são configuráveis, né? Tu pode estar alterando aqui caso a coopera, caso tu esteja trabalhando em outra concessionária, né, que tenha um padrão diferente normativo. Por padrão ela já vem com essas informações. Então tu consegue aqui, por exemplo, vamos colocar os lotes aqui. A gente tem então 28 lotes, né, de 28 lotes de 1.000 metros quadrados, né, residenciais. Vamos botar de alto padrão aqui. Tem então 21 lotes de 400 metros quadrados. E tem mais 9 lotes de 350 metros quadrados. Ao adicionar na lista aqui, ele vai ficar a lista das cargas, né, que tu criou aqui. Tu pode clicar em gerar cargas para alocação. Ele vai criar as cargas para você aqui. E aí você consegue distribuir essas cargas aqui no próprio mapa, né? O que isso vai servir? Ele serve para a gente conectar as cargas aos postes depois. Então a gente já vai conseguir sair daqui com a simulação da queda de tensão e todo a questão da distância, né, dos cabos. A lista ela vai sair totalmente pronta para nós, como se fosse de fato uma modelagem BIM, né? Diferente do CAD, que essas linhas aqui elas são somente desenhos, né? A gente termina um desenho de um loteamento, um desenho de um projeto de distribuição. No CAD a gente não tem lista de materiais, a gente não tem tamanho de cabos, né? Não tem a quantidade de elementos que vão, não tem queda de tensão. Tudo isso é feito por planilhas separadas. Aqui no software não. Aqui no software a gente consegue fazer tudo isso unificado, né? A gente trabalha com a modelagem da rede já compondo todas essas coisas, né? Vamos terminar aqui de colocar todas as cargas nos lotes, né? Para tá passando para o posteamento, né? Então, finalizada essa parte de alocação aqui das cargas, a gente pode começar a distribuir os postes, né, para esse nosso loteamento. A gente tem esse menu aqui, então, que a gente vai utilizar para fazer os desenhos. Esse botão aqui a gente vai adicionar os postes. Quando tu clica, ele abre um flyout aqui com algumas opções. Tu pode criar um poste novo, tu pode colocar um poste existente e postes de linha. Poste novo é para tu colocar uma unidade, né, por vez aqui. Para tu tá alocando uma unidade por vez no projeto de poste com todas as listas de materiais, né. Poste existente é um poste da concessionária. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem aqui um poste da concessionária que passa a rede, o alimentador, né? Que a gente vai fazer a derivação para o nosso loteamento. Então a gente pode estar colocando ele aqui, poste existente. Eu sei que ele é um 12.000 lá em loco. Hoje ele tem uma estrutura que é passante, né? Com rede compacta. Então para o nosso loteamento aqui, a derivação, a gente vai atribuir que vai começar aqui, né? Então, além da estrutura de CE1A, que é a de passante com rede compacta, que hoje tem lá, a gente vai ter que estar modificando essa estrutura aqui para uma que tem derivação também. A gente pode estar utilizando essa aqui. Para o padrão da Celeste, essa é a nomenclatura. Então já está cadastrado certinho. Pode ser que essa nomenclatura difira aí para outros concessionários, né? Essa estrutura aqui, então, tem uma passante e tem uma outra cruzeta com derivação, né? Com chaves. Aí o que acontece? A gente colocou um poste existente, então a lista de materiais ela não vai considerar esse poste, mas ela pode considerar aqui, ó, a estrutura. Nesse caso aqui vai ser uma estrutura nova, então a gente pode estar colocando como nova aqui a estrutura. E aqui a gente tem um ramal de baixa tensão também, né, multiplexado, que já é existente. A gente não precisa tá mexendo nesse cara. Então essa lista de materiais não precisa estar sendo contabilizada, né? Então basicamente a gente modificar só a estrutura de média tensão para colocar uma cruzeta a mais aí para fazer a derivação para o nosso loteamento, né? Aí tu coloca em criar ali, aqui ele já te dá a legenda. Então essa legenda que ficou em magenta é a estrutura que a gente vai ter aí para estar fazendo a modificação, né? Feito isso, a gente consegue já distribuir aí o posteamento. Aí fica do projetista, né? Pode estar trabalhando com um por um, né? Colocando poste por poste, ou trabalhando com poste e ajustando depois. Eu prefiro estar colocando todos eles de uma vez só, e depois ajustando a posição e ajustando a questão das estruturas, né? Por padrão aí vamos colocar um distanciamento de 35 metros, né? Aqui tu consegue então pela aba lateral configurar o que o poste vai ter, né? Nesse caso aqui, vamos trabalhar com um poste de 11 metros com 300, né? Que é o padrão aí para estrutura de média tensão. Vamos trabalhar só com poste circular, geralmente é colocado poste duplo T, né? Para diminuir o valor da obra. Mas aqui como é um exemplo, vamos trabalhar só com um poste circular que fica mais fácil, a gente não precisa estar rotacionando o poste. Vamos botar a estrutura aqui e depois a gente ajusta. Vamos estar colocando uma passante com cabos protegidos, né? Compacta e uma multiplexada. A gente vai trabalhar com esses dois tipos de redes no loteamento. A gente bota criar novos postes, então ele já criou 7 postes aí para nós, né? Com espaçamento de 30 metros cada um. Aqui a gente pode estar alinhando, né? Com a divisa dos terrenos aqui, para deixar corretinho, né? Deixa tudo alinhadinho certo aqui.
para não ter problemas, né? Aqui faltou um poste, a gente pode estar adicionando manualmente, né? Um poste aqui, vamos 300, C1A, C1A, C1. Esqueci de dizer, mas aqui tem também o desenho da estrutura, né? Para ficar mais fácil de visualização. Geralmente a nomenclatura ela muda de concessionária para concessionária, né? Mas o desenho aqui geralmente o tipo da estrutura ali é praticamente a mesma, né? Aí isso aqui tu pode estar cadastrando aqui depois, eu vou mostrar. Todas as estruturas elas são modificáveis, né? Então tu consegue cadastrar a estrutura aqui. Essas estruturas já vieram pré-preenchidas aqui para essa concessionária, mas tu pode estar criando uma categoria aqui, por exemplo, rede compacta, para adicionar na rede compacta aqui. Coloca a estrutura, a descrição da estrutura que tu quer cadastrar, a nomenclatura dela. Coloca se é de média ou de baixa tensão, qual é que é o tipo de poste, né? E se é uma estrutura de encabeçamento ou não, que serve para saber se vai desenhar a seta ali, né? Para ficar de encabeçamento ou não. Aí tu escolhe a imagem, né? Da tua estrutura e tu pode estar cadastrando uma nova estrutura. Cadastrando uma nova estrutura, tu tem a opção de estar colocando os materiais. Aqui tu tem a aba de materiais, então tu consegue estar cadastrando todos os materiais, né? Qualquer material que tu quiser, tu cadastra aqui ele. Qualquer serviço que tu queira cadastrar também, tu coloca ele aqui. E aqui na aba de estruturas, tu consegue estar colocando o que essa estrutura, quais são os materiais que essa estrutura vai utilizar, né? Então tu cadastra ele aqui, tu puxa, né, da tua lista de materiais que tu cadastrou lá atrás, coloca a quantidade e vai adicionando. A hora que tu colocar no software daí essa estrutura, ele já vai contabilizar toda essa lista de materiais para você automaticamente. Você consegue fazer isso para serviço também. Então, para serviço aqui, eu coloquei de maneira genérica, né? Instalar, modificar a estrutura de MT, mas tu pode estar dividindo, por exemplo, eu quero fazer meu orçamento bem detalhado, então tu pode estar colocando instalação de cruzeta, instalação de isolador, toda essa parte tu pode estar dividindo, né, em vários serviços e adicionando aqui. E toda vez que tu adicionar essa estrutura, na tua lista de materiais de serviço depois, isso aqui vai estar discriminado, né? Já contabilizado. Então é um software que ele se adapta a onde tu está trabalhando, né? A normativa aí da concessionária que você vai estar trabalhando. Depois eu mostro essas outras opções aqui, mas o panorama das estruturas acho que ficou bem fácil de tá entendendo aí. A gente pode estar continuando distribuindo aí a rede do loteamento, né? Para mostrar como é que funciona o software de fato. Vamos estar colocando todas essas estruturas aqui, depois a gente volta ajustando. Tu poderia trabalhar poste por poste também, se não... Se for da preferência, né, do projetista, tá projetando um por um. Também tem essa opção ali. Depois não precisa ficar corrigindo de volta, né? Eu prefiro fazer assim porque o posteamento já fica todo no local certinho. Aí se precisar modificar a estrutura, a gente já vai voltar modificando todas elas, né? Então, pra mim fica mais fácil de pensar dessa maneira aqui. Aqui na camada tu tem a opção de esconder, bloquear, né, para não estar mexendo na camada. A gente pode estar escondendo, por exemplo, essa parte de cálculo aqui de blocos, né, para não ficar tão poluído o desenho. Pode estar diminuindo as legendas também, né, para deixar um pouco menos poluído, né, pra gente trabalhar. Aqui a gente, é o projetista que define, né, a disposição, né, o layout aqui do loteamento. A gente está fazendo aqui como um exemplo, né, provavelmente teria possibilidades melhores aí de tá alocando esses postes aí, para diminuir aí custo. Mas para um exemplo aqui, serve, né, só para a gente demonstrar o que o software vai estar ajudando aí nos projetos, né. Acho que já dá pra gente deixar até a 9300. Okay. A ideia é chegar com a rede de média tensão por baixo ali. Mas esses postes aqui já pode ser ter uma altura menor, né? Porque vão trabalhar só com baixa tensão. Então, feita a alocação aí dos postes, depois tu pode estar ajustando certinho aqui, só pra gente não perder muito tempo. Aqui. Dá pra excluir esse cara aqui. Só pra gente não estar perdendo muito tempo. Né? Vamos deixar isso dessa maneira aqui. Bom, colocado o posteamento, a gente pode estar conectando então as cargas
de todos os loteamentos nos postes, né? Você pode fazer isso de maneira manual aqui, né? Cada bloco desse aqui, quando tu clica, ele te dá a opção aqui. Tu pode estar modificando as fases, né? Colocando um bifásico, uma carga trifásica, monofásica, selecionando a fase também. Depois isso aqui vai ser utilizado para fazer o cálculo da queda de tensão ali. Geralmente por padrão as concessionárias, né? Elas dividem como se fossem cargas igualitárias, né? Todas trifásicas. Então por padrão ele já vem com trifásica aqui. Tu pode estar conectando o poste aqui, ó, de maneira manual, né? Ou então tem aqui a opção de conectar lotes aos postos mais próximos. Isso aqui ele vai pegar todos os lotes, todas as cargas, né, dos lotes e conectar no posto mais próximo. A gente clica aqui e ele já vai fazer isso pra gente. Dá pra gente visualizar pelos cálculos aqui, ó. Vamos esconder as legendas aqui. E colocar os cálculos. Aqui ele já mostra também todos os kVAs, né, por poste aqui. Todas as cargas que foram conectadas, né, e a somatória dessas cargas nos postes aqui. Pode estar trocando aqui, né. Às vezes ele pode estar conectando um poste errado, por exemplo aqui. Geralmente esse lote vai ficar com a frente para cá, então esse poste aqui deveria estar conectado aqui, né, não lá. Aí tu pode estar ajustando e deixando ele da maneira correta, né. Conectado então toda a questão da alocação das cargas nos postes ali, a gente pode estar passando as redes de BT, né? E alocando depois os transformadores. Então, aqui pelo botão ao lado aqui, ó, tem adicionar múltiplos cabos. A gente pode clicar aqui, ou então clicar a tecla C. Com a tecla C ele já seleciona essa opção aqui. O que tu vai fazer? Tu vai clicar em todos os postes que esse cabeamento vai passar, né? E vai estar distribuindo, ó. Então tu vai ligar tudo isso aqui, a gente vai fazer uma rede de BT, né? Aí tu dá um duplo clique no final, onde tu quer terminar a rede aqui. Ele já vai abrir a opção para ti aqui para lançar os cabos. Aí tu pode estar escolhendo entre BT e MT. Vamos passar primeiro a baixa tensão, para saber onde alocar os transformadores, né? Aí depois que a gente alocar o transformador, a gente vem passando a rede de MT aqui. Aí fica da questão do projetista, eu prefiro trabalhar desse jeito aqui, que fica mais fácil de estar corrigindo, né? Não precisa estar apagando a rede de média tensão depois, que os transformadores já vão estar no lugar certo, né? Então, por padrão, aqui pelo menos na Celesc, a gente trabalha com dois tipos de transformadores só para loteamento, que é de 75 kVA e de 112. Tem a opção de trabalhar com 150 também, mas aí tem que estar pedindo autorização, né, para concessionário. Geralmente é 75 e 112, a gente utiliza os cabos de 70 ou de 120, né. Não está utilizando os cabos de 120 aqui para estar utilizando os transformadores de 112 kVA. Aí tu clica em lançar cabos, ele já passa para ti todo o caminhamento aqui da baixa tensão. Como a gente não ajustou as estruturas ainda, a gente pode estar ocultando essa parte aqui para ficar mais fácil de visualizar e adicionando as legendas. As estruturas elas estão todas ainda padrões, né? Depois a gente vem modificando essas estruturas. A ideia é colocar um transformador para essa parte aqui, que atenda a todos esses lotes aqui, né? E atenda esses dois postes aqui também. Então, vamos fazer aqui colocar um outro poste aqui para ser a ancoragem da rede BT. Aqui a gente já pode estar colocando, ele vai ancorar tanto a rede de BT quanto a DMT, né? Então teria que ser a estrutura de ancoragem para cabos protegidos aqui e a estrutura de ancoragem para multiplexado, né? A gente pode estar passando aqui cabo de baixa tensão, 120 com 70. Aí tu pode ver como a gente já colocou a estrutura SI3 aqui, que é a de ancoragem, o software já desenha para nós a setinha de ancoragem do cabo, né? E pode estar passando aqui o cabo de baixa tensão. Aí nesse caso aqui, como a gente ancorou esse cabo aqui e passou outra rede por baixo aqui, a gente vai precisar de um fly tap, né? Que é uma conexão entre esses dois cabos aqui. Nas opções aqui de componentes, a gente tem a opção de fly tap. Clicando em fly tap, tu seleciona os dois cabos que tu quer conectar, né? E ele já vai fazer o fly tap ali, a bolinha que se representa o fly tap pra gente. Então toda essa rede aqui, agora ela ficou conectada. A gente pode estar distribuindo o transformador agora. Geralmente se coloca no meio da rede, né, para a queda de tensão ser menor. Então dá pra gente alocar ele aqui. Alocando o transformador, vamos só mudar a cor dele aqui para ficar mais fácil de visualização. Transformador, vou botar ele vermelho aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Aí clicando nele aqui, vai abrir uma aba aqui para tu fazer toda a parte de seleção, né, das configurações do transformador. Pode selecionar entre trifásico, monofásico e a potência. Nós vamos estar trabalhando aqui com 112,5, né. Alocando o transformador aqui, a gente pode estar marcando os circuitos que esse transformador vai estar atendendo por meio desse botão aqui. Clicando no botão aqui, ele vai abrir esse editor de circuito e ele vai te dar uma instrução aqui, né? Iniciando o circuito A, clique no primeiro poste conectado ao transformador. Tu vai clicar então no primeiro poste onde o transformador está e tu vai marcar o circuito até o final da rede. Então ele é dividido por circuito, né? Então a gente marca o primeiro circuito que é para esse lado aqui do transformador.
Terminando esse circuito aqui, tu clica em ramificação. Aí ele vai pedir para tu marcar o circuito B, né, que é o próximo circuito. No nosso caso aqui, ele está para a direita aqui. Então a gente vai até o final do próximo circuito. Nesse caso aqui, a gente tem um fly tap. Então a gente vai ter 3 circuitos distintos, né? 3 finais distintos. A gente vai marcar eles como se fossem 3 circuitos distintos, né? Então vou marcar aqui o circuito B como indo até o final aqui. O próximo circuito, circuito C, vai iniciar aqui. Vai percorrer o mesmo caminho do circuito B e vai terminar nesse poste. E o próximo circuito, que é o D, vai fazer o mesmo caminho do transformador, só que ele vai vir para baixo aqui. Aí, depois que tu terminar de selecionar todo o circuito, tu vem em salvar e sair, ele já vai salvar o circuito do transformador. Clicando de volta em cima do transformador, a gente já tem as informações da carga que esse transformador vai tá atendendo, né? Então a gente tem aqui a carga de 74 kVA, que são todas aquelas cargas que a gente alocou nos lotes, né, conectados aos postes. Então a carga total desse transformador é de 74 kVA, o carregamento dele ficou em 65,8%, e a distribuição aqui ficou igualitária, né, de kVA por fase, né, já que a gente utilizou todas as cargas como trifásica, né. Vou estar fazendo isso para os outros circuitos aqui também. Esse caso aqui, esse cara aqui também. A gente vai estar passando o cabo de BT 120. Vai estar ligando esses dois caras aqui também. E vai estar ligando esse outro cara aqui. Vamos botar um poste aqui para a gente fazer a ancoragem também. Dessa rede aqui vai ser esse C1A que vai ser passante. E aqui vai terminar a rede sem conexão. Então seria uma S5. A rede de BT desse transformador aqui que a gente vai colocar, a ideia é que ele atenda a esse cara, esse poste aqui, e esse poste aqui ele já não seja atendido por aqui, ele seja só uma ancoragem da BT, né, pra gente tá trabalhando fly tap. Então essa é a estrutura que a gente vai utilizar para baixa tensão, né. É uma estrutura de ancoragem para os dois lados, mas que conecta só o neutro, né. E os circuitos são diferentes, né. A gente pode estar alocando aqui. Aí passamos o cabo de baixa tensão nesse caso aqui também. A gente pode estar conectando assim como a gente fez lá em cima, a conexão pelo fly tap aqui. Conectado, a gente já pode passar o transformador. Podemos botar o transformador aqui assim, mais ou menos no meio do circuito. Aqui eu esqueci de falar também, mas ele mostra a distância, né, do circuito aqui. Circuito A, então, que é esse azul aqui, ele tem 128 metros. Circuito B, 143. Circuito C, 120. Circuito D, 135 metros, né. Por normativa das concessionárias também, elas estipulam aí uma quantidade máxima, né, que o circuito de BT pode ter. Aí cabe ao projetista estar dando uma olhada, né, na normativa para saber qual é que é o limite máximo, né. Bom, a gente pode marcar o circuito aqui nesse transformador, o TR02 também. Circuito A, circuito B e o circuito C. E o circuito D também, aqui. Salve e sai. Clicar no transformador a gente já tem as informações também dos circuitos e do carregamento, né. Então nesse caso aqui a gente não colocou ele para 112 ainda, né? Então ele está dando um carregamento de 164%, né, na capacidade, como ele estava em 45 kVA só. A gente pode tá colocando aqui com 112. Aí o carregamento já caiu para 65,8, né. Vamos estar fazendo isso para esse próximo circuito aqui também. A ideia é alimentar todo esse circuito, essa parte aqui com um transformador só. A gente pode estar colocando ele aqui no meio, né, no circuito para estar alimentando. Vou botar aqui um poste de ancoragem. Vou passar a rede aqui de baixa tensão. 120. Aqui 120 e aqui também em 120. Passamos a rede e agora a gente pode estar alocando o transformador aqui. 112 kVA. Podemos marcar o circuito. Aqui, até interessante, eu esqueci do fly tap. Então esse circuito aqui, ele não está conectado a esse aqui. Então se a gente marcar assim a conexão com o fly tap, é o que acontece. A gente tem um erro do software aqui, que ele fala que o poste não está conectado ao último, né. Então a gente precisa primeiro fazer aqui a conexão, né, entre esses dois cabos aqui. E entre esses dois de cima aqui também. Para estar marcando o circuito depois, né, com o transformador. Marcando o circuito aqui, circuito A. Circuito B. Circuito C. Circuito D. Circuito E. E, por fim, circuito F. A gente salva e sai. E aqui a gente já tem o panorama, ó. Esse cara aqui, ele ficou praticamente, né, no limite, né. Por padrão, né, por normativa, geralmente também tem aí um carregamento máximo, né, que se pode ter no loteamento por transformador projetado. Nesse caso aqui, eu acredito que já não atenderia, se eu não me engano, para as que são 80% que a gente tem o carregamento máximo, né.
A gente pode estar botando 150 kVA aqui só para exemplo, né, de simulação. Alocando o transformador e a rede de BT, então, a gente já tem toda a nossa estrutura para estar atendendo o loteamento e as casas, né? Então, aqui a gente já pode estar clicando no transformador para calcular a queda de tensão, né? Clicando aqui, ele já vai fazer o cálculo da queda de tensão baseado na resistência do cabo, na distância, né? E na capacidade do transformador aí. A gente já tem a queda de tensão em cada circuito desse aqui. Então aqui a gente pode ver que no circuito A a gente ficou com a queda máxima no final do trecho aqui de 1.48. Circuito B 0.96, que é esse verde aqui. Circuito C, que é esse cara aqui, a gente teve um de 0.96. E o circuito D aqui de 1.02 volts, né? Em porcentagens, por normativa também tem que ficar abaixo de 3%. Então aqui tá bem tranquilo, né? Tem essa maneira de visualizar pelo inspector aqui, né, pela camada do transformador, ou tem aqui pela camada de cálculo também, tu pode habilitar informações elétricas aqui. A gente também consegue estar observando a queda de tensão, né, em cada poste. Pode estar fazendo isso para os outros transformadores aqui também, para visualizar todas as quedas de tensão, né, no final dos circuitos. Então aqui tá tranquilo, né, tá todos eles, a queda máxima que a gente teve foi nesse cara aqui, que tem aí 1,55%, né, tá bem abaixo aí dos 3% que é normatizado. Findado isso aqui, a gente já tem todo o nosso circuito atendendo, né, a queda de tensão. A gente pode partir então para o ajuste das estruturas, né. Podemos esconder essa camada aqui, agora de informações elétricas aqui para não ficar atrapalhando e vamos habilitar de volta essas estruturas. Agora, a gente pode estar passando os cabos de MT antes de atualizar as estruturas, né, para ficar mais fácil. A gente precisa levar então a média de tensão para todos esses transformadores, né, tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Já fizemos toda a ancoragem dos postes aqui, né? Então a gente pode estar utilizando esse mesmo layout aqui para estar passando os cabos de média tensão, né? No mesmo botão, aperta C ou vem aqui no adicionar múltiplos cabos. A gente pode estar passando todos esses cabos de média tensão. Aqui com uma rede compacta, né? A gente tem as categorias aqui. Pode ser feito com rede nua, rede compacta, ou então cadastra, né, outro tipo de cabo, rede isolada, por exemplo. Tu pode cadastrar ali uma categoria e cadastrar todas as informações do cabo, né? E ela vai aparecer aqui já para ser selecionada também. A rede compacta a gente pode estar selecionando por normativa. A gente tem que estar utilizando esse cabo coberto, né, de 185 em alumínio aqui para esse loteamento. Então, podemos estar utilizando. Ao passar a rede compacta, ele já passa para a gente também, por regra, os espaçadores losangulares, né, que essa rede tem que utilizar. Então, conforme o vão, né, assim que a gente arrasta um poste, ele já adapta, né, o espaçador losangular conforme a norma, né, conforme a distância, a quantidade de espaçadores losangulares que a gente vai precisar naquele vão ali, né. Essa regra também está aqui na tabela aqui, né. Consegue editar essas regras aí, caso na tua concessionária for diferente. Consegue ajustar aí a regra de quantidade de espaçadores, né, pelo tamanho do vão aí. Então, passada aqui a rede, passar a rede para baixo aqui, para estar alimentando o transformador de baixo. Aqui a gente pode estar trabalhando com a rede de média tensão só até aqui no transformador, né? Não tem necessidade de estar estendendo ela até o final da rede, que não vai ser utilizada, né? Desperdício aí de dinheiro. Vamos passando aqui e daqui a aqui. Aqui a gente já tem toda a rede de média tensão, né? A rede de média tensão ela vai vir por esse poste aqui, com a derivação que a gente fez lá no início, né? E vai estar passando para todos os nossos transformadores. Agora sim, com a rede de MT e de BT passada, a gente pode estar trabalhando só com as estruturas, né? Para estar ajustando a questão das ancoragens aqui. Nesse caso aqui, como a gente não tem um ângulo muito oblíquo aqui, a gente tem que estar trabalhando com redes de ancoragem, né? Então, para esse caso aqui, a gente vai ter uma ancoragem com passagem, né, para a rede de MT, e vai ter uma ancoragem, né, que é o final de rede aqui para a rede de multiplexada de BT. Assim que a gente define aqui as estruturas, né, se tiver ancoragem, a seta já é desenhada automaticamente aqui para a gente. Então, esse cara aqui tá certinho. Esse cara aqui vai ser uma passante de compacta, com uma passante de multiplexada, tá certo, correto, tá correto. Esse cara aqui a gente vai ter que estar modificando por normativa. Postes de transformador tem que ser pelo menos com a altura de 200 e pelo menos com a capacidade nominal de 600 Dan, né?
Então a gente vai estar trabalhando com eles e aí modificando também a estrutura aqui para ter a derivação, né, para o transformador. Então é uma CTR que a gente vai utilizar aqui, que é uma estrutura com passagem, né, da rede DMT e com a derivação ali para atender o transformador trifásico, né. Então para MT tá certo e para BT a gente também modifica para ser uma estrutura de baixa tensão, né, com instalação de transformador. Salvando, ele já desenha as setas para a gente certinho e a gente já pode estar ajustando o restante. Aqui também é uma passagem, com passagem, aqui a gente já fez corretamente. Essa parte aqui vai ser uma ancoragem de rede de MT com uma ancoragem de rede de BT também. Aqui vai ser uma passante também. Aqui a rede de BT vai ser uma ancoragem, né? A gente não tem rede de BT ligando esses dois vãos aqui, né? Só DMT, então essa aqui é uma ancoragem e essa aqui é outra ancoragem aqui também. E esse cara aqui também vai ser uma ancoragem, né, de média tensão com uma ancoragem de baixa tensão. Esse cara a gente já ajustou aqui, vai ser uma passante. Aqui pelo ângulo seria interessante a gente já utilizar também uma CE4, né? Aqui também uma CE4 e aqui é uma CI3 que é... Não, aqui é uma CI1 mesmo, é isso mesmo. Aqui uma CI1 passante, aqui a gente tem que estar atualizando para 12 metros, 600 Dan para comportar o transformador e a estrutura. Aqui como é fim de rede de DMT no transformador, a gente tem a C3TR, que é uma final de rede com um transformador instalado no poste, né? E uma SITR na baixa tensão. Esses postes aqui, como a gente não tem média tensão passando, a gente pode estar diminuindo a altura deles, né? Para estar diminuindo o valor da obra final, né? Se estão segurando o Shift, tu consegue selecionar múltiplos postes, né? Para estar atualizando todas as estruturas ao mesmo tempo, né? Aqui a gente pode modificar para uma altura de 9 metros, capacidade de 300 Dan, e pode estar colocando nenhuma estrutura, né, na MT e estrutura SI1 na BT. Ele já atualiza para a gente todos os postes ao mesmo tempo, né? Esse poste final aqui vai ter que ser uma ancoragem SI3, né? Aí o restante já fica todo correto. Aqui a gente ajustou, está ajustado, passante. Aqui tá certo. Aqui vai ser uma estrutura de ancoragem com final de rede multiplexado também. Aqui uma estrutura de final de rede com instalação de transformador, né, para MT e instalação de transformador trifásico na baixa tensão. Aqui a gente colocou os postes de 9300, então dá para a gente mexer somente na parte das estruturas, né. Todas elas já não têm a rede de média tensão, né, então a gente precisa mexer só na baixa tensão aqui. Passante e final de rede aqui. Aqui as estruturas estão todas elas atualizadas. Certo seria dar uma conferida, né, para ver se é isso mesmo, para a gente não demorar muito, né, não se estender muito. Vamos supor que esteja todas elas corretas, né. Então, terminando isso, a gente já tem a rede basicamente pronta, né. O que a gente tem que fazer agora, o software ele calcula para a gente o esforço mecânico de todos os postes, né. Então, essa capacidade de 300 Dan aqui pode ser que não seja suficiente, por exemplo, para ancorar esses cabos aqui, né, que tem uma angulação. Então, a gente pode estar vindo aqui, ó, primeiro aqui e calcular esforços mecânicos. Com isso aqui, a gente habilita aqui na aba de camadas, esforço mecânico. Vamos esconder aqui os cabos para ficar aí as legendas ficar mais fácil de visualizar. Ele já vai dar uma setinha para a gente aqui e apontar qual é que é o esforço que esse poste vai estar sendo tensionado, né? E para que lado vai estar sendo feita essa tração. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que esse poste aqui, ó, um 300 Dan já não é suficiente. Ele está com sobrecarga por conta desse ângulo, né? E dessa ancoragem de rede de BT que tem aqui, né? Vou botar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente vai estar atualizando essa capacidade nominal aqui. A gente pode estar botando um de 1000 Dan aqui. Assim que a gente atualiza, ele já automaticamente já atualiza para a gente aqui o feedback, né? Se foi ou não, se está ou não condizente, né? Esse cara aqui também a gente pode ver que está com sobrecarga. Pode estar colocando um de 1000 Dan também. Esse cara aqui a gente pode estar trazendo um pouco mais para perto aqui, né? E tá mandando calcular de volta o esforço mecânico. Pra gente não ter que estar botando um poste de 1500, né? A gente pode estar mexendo aí na distância dos vãos também, né? Pra não ter esse problema aí. Opa. Então aqui a gente já pode botar um poste de 1000 Dan aqui. Que já é o suficiente, já vai ser o suficiente aí pra estar atendendo. Aqui tem 400
e 6 Dan. A gente pode estar trabalhando com vamos ver 600 Dan. Esse também, 600 Dan. Com isso aqui a gente consegue atualizar todos os esforços mecânicos, né, dos postes, deixar todos eles já dentro do limite, né? Do limite correto da tensão, né? Que cada um está sofrendo, da tração que cada um tá sofrendo. Vou atualizar aqui. Aqui está correto. Aqui vai um de 1000 Dan. Aqui um de 1000 Dan também. 1000 Dan também. Isso aqui teria outros layouts, né? De loteamento que a gente poderia estar fazendo para trazer a rede, né? Tá alocando a rede aqui para loteamento, que provavelmente seria muito melhor, né? Do que tá trabalhando só com FlyTap, né? Mas para exemplo aqui vai servir para o nosso caso, né? Dá uma olhada nos cabos aqui. Perfeito. Agora a gente tem todos os postes, né? Respeitando aí a capacidade nominal de cada um, né? Os esforços aí. Fechada essa parte, então a gente já tem, pelo software, tem toda a queda de tensão, né? A distância dos circuitos da maneira correta, tem as estruturas, né, corretas, tem os esforços mecânicos dos postes de maneira correta. A gente pode estar trabalhando agora a questão dos aterramentos, né? Por normativa, a gente tem que ter pelo menos aterramentos em todo o final de rede, né? Com pelo menos 2 hastes, né? Então a gente tem a opção aqui em componentes, aterramento, a gente seleciona a quantidade de hastes, né? Que vão ser alocados em cada poste. Para habilitar as camadas aqui e tá colocando o aterramento na cor verde para facilitar a visualização. A gente pode estar então colocando aqui os aterramentos em todo fim de rede, né? Para deixar já correto essa parte. Aqui falta um aterramento. Perfeito, todo fim de rede então tá aterrado aqui. Agora a gente pode partir, basicamente com isso aqui a gente tem toda a nossa rede de distribuição já feita, né? Agora vamos partir para a rede de iluminação pública, né? Já deixar correto também. A gente tem uma aba aqui chamada Luminotécnico. Nessa aba aqui a gente pode estar colocando todas as ruas do nosso loteamento. Então a gente pode cadastrar aqui, por exemplo, SD 5050. Ele vai abrir essa aba aqui pra gente. Essa aba aqui, para quem já trabalhou com Dialux na parte de ruas, né, é bem familiar. A gente consegue estar colocando aqui todo o layout da rua, né, conforme está no layout do loteamento, né. Então a gente tem aqui por padrão calçada de 2,5 metros, aí uma rua de 7 metros, né, com 2 faixas, 3,5 para cada lado do carro ali, e mais uma calçada de 2,5 metros. Tu pode arrastar aqui, ó. Isso vai modificar o layout da rua conforme a necessidade, né? Consegue estar colocando acostamento, ciclovia, faixa de ônibus, o que for, né? Para deixar o layout condizente com o que está no loteamento. Consegue estar atualizando a largura, número de faixas de rua, né? Deixando todo o layout certinho, né? O arranjo, então, aqui é onde a gente vai fazer a parte da iluminação pública de fato, né? Então a gente consegue estar colocando o arranjo de postes unilateral, bilateral oposto, bilateral alternado. No nosso caso aqui é todo unilateral, né? Então a gente tem posicionamento somente de um lado da rua, né? Aí com esse arranjo selecionado aqui, a gente pode estar selecionando os postes que essa rua vai contemplar, né? Então essa rua CD 5050 vai ser essa rua aqui, ó. Então a gente seleciona todos os postes que a iluminação pública dessa rua vai contemplar, né? Então a gente selecionando os postes aqui, vai aparecer os 8 postes selecionados, a gente pode clicar em finalizar a seleção. Feito isso, ele já vai dar pra gente aqui o vão médio dos postes. Então a gente não precisa nem estar colocando o vão médio, né, calculando, ele já faz esse cálculo pra gente e já deixa correto ali. Aqui a altura, posicionamento da luminária, né, por padrão. Geralmente a gente utiliza aí o braço, né, a sapata do braço da luminária, ela fica 5,90 metros aí de altura, mais ou menos. Às vezes mais alto, né, dependendo do tamanho do poste ali.
Mas a gente pode estar colocando aí que com o braço, né, com a angulação do braço ali, a luminária vai estar em 7 metros de altura, né. O braço, então, vamos utilizar um braço de 2 metros, né. O recuo do poste vai ficar dentro da área de serviço, então meio metro aí para dentro da calçada. E podemos estar ajustando a inclinação aí da luminária para 0 graus. Aqui são conforme a norma, né, 5101, a gente tem as classes de tráfego, tanto para veículos quanto para pedestres, né. Para o nosso caso aqui, é uma via local, né, então a gente pode estar utilizando a classe C5 aqui, que não vai ter praticamente nenhum movimento, né, e uma P5 aqui para pedestres também, né. O tipo de pavimento também, né, tem os pavimentos para selecionar aqui, para o nosso caso vamos ficar com R3, fator de manutenção 0,8, que é por padrão, e a gente pode estar selecionando o arquivo fotométrico da luminária. Esse aqui, todo fabricante de luminária pública, né, ele tem um arquivo IES da sua luminária, né? Então a gente pode estar pedindo para o fornecedor esse arquivo. Eu tenho aqui por padrão já, de uma luminária de 120 watts. A gente pode estar carregando. Esse aqui é o arquivo fotometria, né, da luminária. A gente já carrega aqui a curva. E a gente pode estar colocando para calcular. Aqui já deu o cálculo concluído, né? Esse aqui é o requisito que é normatizado, né? Tanto para os looks, né? Para iluminância, quanto para uniformidade. E aqui é o que a gente atingiu com a nossa luminária, né? E o nosso padrão aqui. Então todos eles estão aprovados aqui. Tá tudo dentro da norma. A gente pode dar um salvar parâmetros aqui. A gente pode estar fazendo isso para todas as ruas, né? Nesse caso aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas, né? Para estar fazendo. Vou fazer só de uma aqui só para mostrar o relatório depois, né? Como é que ele sai. Aqui a gente vai fazendo isso para todos, a gente define todas as luminárias, que a potência e o tamanho do braço, né, que a gente quer para as luminárias. Aí para estar alocando as luminárias de fato aqui no projeto, a gente clica aqui em componentes luminárias. Tu pode estar alocando uma por vez, né, caso tenha alguma avenida ou alguma no loteamento, né, que utilize de luminárias distintas. No nosso caso aqui, todas elas dá pra gente fazer com a mesma luminária, né, aquela de 120 ali mesmo. Então a gente pode estar utilizando locação automática. Então, clicando em alocação automática aqui, ele avisa aqui para nós que vai estar alocando uma luminária para todos os postes, né, que possuem circuitos de baixa tensão. Então, é isso que a gente quer. A gente define aqui a potência de 120, que é da nossa luminária, braço de 2 metros. A quantidade por poste vai ser de uma luminária, e a gente já coloca aqui para ele balancear essas luminárias pelas fases, né? Confirmar e alocar. Aí ele fala aqui que vai alocar 32 luminárias, a gente dá um confirmar. Ele já aparece os desenhos das luminárias aqui pra gente, né? Pode estar travando os postes aqui, só para estar ajustando a questão da posição da luminária aqui. Vou deixar em azul aqui. Vamos podemos esconder essa parte de cálculos aqui para não ficar. Aí a gente pode estar deixando todas as luminárias aqui já direcionadas para a via aqui, para na hora que a gente exportar isso aqui para colocar na nossa prancha, todas as luminárias já ficarem na posição correta, né? Então além da gente conseguir fazer toda a questão da lista de materiais do projeto, né, e da planta, do loteamento, ele já tem esse módulo de iluminação pública também já alocado dentro do software, né? Ele já vai te dar a lista de materiais também toda da iluminação pública, todas as cintas, os parafusos, os braços, os conectores, tudo que vai, né, para fazer essa iluminação pública também nos postes. Já vem de maneira automatizada quando a gente aloca essas luminárias aqui nos postes. Então deixando todas elas aqui na posição correta. Posição correta aqui. Perfeito. A iluminação pública também tá feita. Agora a gente já tem todo o nosso loteamento finalizado. A questão dos projetos de posteamento, as estruturas, os cabos, tanto de MT quanto de BT, tem os transformadores alocados, tem as quedas e extensões, tem os esforços mecânicos. Com isso aqui alocado, diferente de um projeto de AutoCAD, que você teria só os desenhos e agora teria que começar a contabilizar, né, toda a lista de materiais. Aqui não, no software a gente acabou aqui, o projeto está findado. A gente fez aí um loteamento considerado, né, de pequeno, mas com bastante posses, né? E aí, rapidinho, né? Em uma hora e meia, aí a gente findou todo o projeto. Obviamente que precisaria estar passando o olho de volta, né? Para ver se todas as estruturas estão de maneira correta, né? Mas, basicamente, o projeto está finalizado aqui. Sabe exportar aqui, então a gente vai ter todos os relatórios que a gente precisa, né? A gente pode estar exportando a planta para DXF, então. Ao clicar aqui, a gente consegue exportar essa planta aqui e ela te dá todas as camadas já aqui separadas, né? Então a gente pode estar selecionando as camadas para estar exportando o DXF, né? Para estar importando no AutoCAD, né? Para a gente botar na nossa prancha. Então, vamos colocar aqui para exportar nosso loteamento. Ele demora um pouquinho aqui. Aí vamos salvar aqui na área de trabalho.
A gente pode estar exportando unifilar, ele também dá unifilar dos transformadores, né? Então, podemos estar exportando aqui o unifilar do loteamento. O memorial descritivo também, já vi o memorial descritivo todo pré-preenchido já. Basicamente é transformar em PDF e assinar, né? Já tem todos os cálculos, toda a questão da abrangência do projeto, né? Tudo já dentro do memorial. E também tem aqui a parte do relatório luminotécnico também, já vai te dar todo aquele relatório que o Dialux fornece. Aqui também a gente já não precisa estar alocando em outro software, né? Aqui mesmo o próprio software aqui já te dá esse relatório feito. E o mais importante, né, que é a lista de materiais aí, não tem que estar fazendo toda a lista de materiais à mão, né? Então ele já separa aqui a iluminação pública, tanto por materiais quanto para serviços, né? Os serviços são aqueles que a gente cadastra nas estruturas, né? Então aqui tem a aba de serviços e como é que funciona. Ele tem um valor monetário de unidade de serviço. Então a gente pode estar colocando aqui R$ 125 para uma unidade de serviço. E aqui tem os serviços cadastrados. Por exemplo, para instalar e modificar uma estrutura de MT, são 4 unidades de serviço. Ou seja, o valor seria R$ 125 vezes 4, né? Então para cada instalação ou modificação de uma estrutura de MT, a gente teria 125 vezes R$ 4 no valor ali. Isso para cada serviço tu pode ajustar, né? É editável aqui. Então tu quer transformar isso aqui em detalhar mais, né? Às vezes, em vez de deixar abrangente do jeito aqui, modificar a estrutura de MT, quer colocar, modificar a instalação de cruzeiro, instalação de isolador, tu pode colocar tudo isso e botar a unidade de serviço para cada um, né? Cada fração de unidade de serviço, né? Individualizada aqui para ter no final um relatório bem completo, né? Para cada serviço, né? De cada estrutura do projeto, né? É uma possibilidade também. Vamos botar aqui R$ 125, né? Só pra gente ter um valor de referência aqui. Então aqui já te dá a iluminação pública, né? Te dá todos os materiais que tu vai utilizar para instalar essa iluminação pública. Tanto a questão de cinta, quanto a questão do braço, relé, luminária, conector, cabo. Já vem completinho. Vem o serviço de iluminação pública, né? Que tu cadastra lá também. Aí os materiais da rede de distribuição, né? Já te dá as cintas calculadas, te dá a quantidade, né? Os metros aí de cabo de multiplexado que vão. Aqui, ó, dá pra ver que a gente passou em algum lugar aí um cabo errado, né? Então deve ter alguns vãos aí com cabo 70 em vez de 120, teria que estar arrumando isso aí. Mas se a gente vai conseguir ver também no unifilar depois. É só pra título de exemplo, né? Te dá a quantidade de cabos de MT, te dá todos os materiais e estruturas, né? Vem tudo completinho. Que já com os valores também, né? Os valores padrões de hoje, né? Aqui pelo menos para a área, né? De Santa Catarina. Obviamente que isso aqui pode ser atualizado depois, né? Para a área de vocês, e conforme passa o tempo também, né? Para tá atualizando o valor dos serviços e dos materiais, né? Então aqui a gente já tem um panorama geral, né? De todos os materiais e serviços que vão na obra. E a gente tem uma aba aqui também da análise de custos, que fica bem visível, né? Fica bom de estar entregando aí um relatório para o loteador, né? Para ele ter uma visão de quanto é que ele vai gastar, né? E aonde vai todo esse dinheiro para cada etapa, né? Do projeto da rede de distribuição, né? Em todo ele bem completinho aqui. Também pode estar exportando para estar colocando em algum relatório, né? Então, basicamente são isso. Todos os relatórios, né, que a gente precisa para o projeto estão aqui. Então, sai daqui do software, o projeto basicamente é colocar na sua prancha aí padrão e o projeto está finalizado, né? Vamos estar abrindo aqui agora a exportação ali que a gente fez. A exportação ela também já vem já referenciada, né? Se tu botar o mapa de fundo aqui, ele já vai ficar certinho, né, na localização correta. Aqui, todas as legendas dos componentes. E as estruturas, né? Todas elas já certinhas aí também. É basicamente pegar isso aqui e colocar na prancha. Vem a planta de localização. Essa planta de localização, ela pega a foto, né, do que está se vendo aqui na hora que tu clica em exportar planta, né? Então, se tu quiser ocultar as camadas aqui e deixar, por exemplo, só o loteamento, né? Só o layout do loteamento para ficar na planta de localização, para ficar limpo. É só tu esconder tudo aqui, botar exportar aqui que ele vai tirar foto somente da planta e a planta vai ficar certinha no lugar aqui, só sem as informações, né, dos postes aqui e das legendas. Aqui vem o detalhamento das estruturas utilizadas, então todas as estruturas que a gente utilizou no projeto. Vem aqui a descrição dela, né, a nomenclatura e também vem o desenho para a gente estar colocando no projeto, né, para ver como é que tem que estar sendo montada essas estruturas aí. Então aqui é a planta completa, né, e a gente também tem a planta unifilar, né, dos transformadores, já com as quadros de queda de tensão, né. A gente tem aqui a parte dos transformadores, né. Então esse aqui é o TR01, a gente vê o circuito dele aqui, ó.
já referenciado certinho. Ver o quadro de queda de tensão, né? Consegue ver aqui o comprimento do circuito, a distribuição do trecho, a queda de tensão acumulada no trecho unitário. Consegue ver tudo, tem um resumo de cargas aqui por poste, né? E por circuito. Então isso para todos os transformadores, né, que a gente alocou, já vem tudo desenhado automaticamente para a gente. E por fim aqui também vem uma tabela de coordenadas de postes, né? Então todos os postes que a gente alocou ali, eles também já são já referenciados, né, nas coordenadas corretas, né? Então ele já traz aqui as coordenadas certinhas e o sistema de coordenadas também. Já vem corretinhas aqui as UTMs de cada poste, né, onde tem que ser implantados. Então, para unifilar é isso. E a gente tem o memorial completinho também. O sumário aqui, ele também vem completo aqui. É só dar um atualizar aqui. Eu estou sem o Word aqui. Minha licença do Word venceu, então eu não estou conseguindo mostrar o sumário. Mas o sumário também já, se dá um atualizar automático, ele já vem o sumário certinho, né? Do memorial aqui. Tem todo, isso aqui é todo atualizado, né? Conforme tu mexe no desenho ali e aloca postes diferentes, estruturas diferentes. Conforme tu coloca lá o nome do loteamento, o endereço, né? Ele puxa tudo, né? Todo o que é cadastrado lá, ele bota aqui no relatório. Então tudo isso aqui cada vez que tu criar um projeto novo, esse relatório ele se atualiza com as informações, né, do projeto que tu fez. Aqui a gente consegue ver então o dimensionamento das subestações, né, que são os transformadores, consegue ver a demanda de cada um, o carregamento, consegue ver aqui o cálculo da queda de tensão para cada transformador e cada circuito, né. Tem também o diagrama, né, de queda de tensão para cada um dos circuitos aqui. Já vem corretinho, completinho. Tem o cálculo de mecânico dos esforços no poste, né? A gente pode estar vendo aqui também, todos eles estão com a capacidade nominal maior do que o esforço, né? Então todos eles estão com o aprovado aqui. Tem o resumo de quantitativos, né? São 32 postes a ser instalados, a quantidade de cabo, né? Quantidade de quilômetros de cabo a ser instalado. Tem a lista de material também, que é a mesma que aparece lá, vem aqui no Excel, né? Consideração final, tem a assinatura do projetista e os detalhamentos do esforço, né? Então aqui tem todo o cálculo que o software faz, né? Todo ele destrinchado aqui para cada um dos postes, né? Não só para os postes de ancoragem, não só para os postes que tem um ângulo muito elevado, né? Mas também para todos os postes, né? Ele faz o cálculo do esforço aí e traz aí o cálculo para cada um deles. E por fim aqui a análise, o croquis, né? De localização dos postes, né? Com o sistema de coordenadas que foi utilizado, né? Que ele puxa automaticamente conforme tu importa o teu DXF do loteamento, né? E já vem com a tabela de coordenadas de cada um dos postes também aqui já corretos, né? E por último vem o relatório luminotécnico, né? Aqui também o sumário tu atualiza, ele já vem certinho. E aqui tu cadastra cada uma das ruas aí que tu cadastrar, ele já vem, né, a luminária utilizada na simulação. Vem a parte da montagem da estrutura, né? Da iluminação, vem a questão do croquis, né? Onde está a rua ali, qual é que é os postes da rua que está sendo referenciado no cálculo. Vem os requisitos que estão aprovados ou não conforme a normativa. E também te dá a análise gráfica aqui, né? Das isolinhas, né? Da iluminância e da uniformidade, né? Que tanto na calçada quanto na pista de rolagem, né? Vai ter. Então é completinho, né? Se a gente tivesse feito aí os outros postes aqui, as outras ruas, todos eles estariam aqui no projeto. Basicamente é transformar para PDF também, assinar e tá completinho. No fim, dado todos esses relatórios aí, é basicamente colocar, né, ajustar aqui algum layout, né, deixado da maneira que tu utiliza, né, geralmente nos seus projetos de redistribuição, e tá alocando na prancha, né. Já vai ficar uma prancha aí certinha, né, ajustar a escala, né, e a gente já tem o projeto do loteamento feito, com toda a lista de material, o valor já, uma proximidade, né, do valor que vai ser gasto aí para estar instalando a rede de distribuição no loteamento. E o projeto basicamente finalizado, né, com pequenos ajustes aí. Como eu falei, então, essa parte de estruturas, de cabos, tudo pode ser ajustado no software, né? Tu pode estar cadastrando novos materiais aqui e colocando esses materiais nas estruturas, pode estar cadastrando novos serviços, colocando esses serviços também nas estruturas. Pode estar cadastrando outros tipos de cabo também, né? Lançando outros tipos de serviços nos cabos também. É importante também que isso aqui seja preenchido corretamente, né?
que é a resistência, a reatância, o peso do cabo, tudo isso aqui o software utiliza, desculpa, para estar fazendo os cálculos, né? Então isso aqui tem que estar preenchido corretamente, né? Estruturas também, é tudo personalizável. A questão dos componentes também, todos os componentes que são utilizados aqui, tu pode estar atualizando a lista de materiais, caso não seja isso utilizado na tua concessionária, né? Tu pode estar colocando novos materiais nas estruturas, novos serviços nas estruturas, tudo é personalizável. Transformadores também aqui, tem a aba para tu estar atualizando os preços, né, de cada transformador, de cada caveado, se é trifásico, se é monofásico, e o preço de cada um, né? Postes também, tem aqui a opção de tu estar atualizando para madeira, concreto, circular, tu pode estar atualizando os postes de cada um, que é utilizado para o orçamento depois. Tudo é bastante personalizável, né? E de fácil entendimento. Eu acredito que não tenha nada que fique difícil de ser entendido aqui. Ele tem outras funcionalidades, tem anotações, tem cotas, tem legendas, né, que tu pode estar colocando, que vão ser exportadas também para o teu DXF ali. Aí vai de mexer no software, né? Tu vai aprendendo as funcionalidades dele. Tem a parte de projetos aqui também, de configurações, né? Pode estar atualizando aí fator de potência, a tabela também, né? Das cintas, dos elos fusíveis, conforme a potência do transformador e a tensão, os espaçadores ou os angulares, né? Loteamentos, as flechas aqui também tem, dependendo do local que tu pode trabalhar com uma temperatura diferente, né? Isso aí vai comprimir ou vai tracionar o cabo, então tu tem a opção aqui de estar atualizando a temperatura, né? Se tu for trabalhar num lugar mais frio, tu quer ter uma tração mais fiel, né? O que realmente os cabos não tá fazendo, tu pode estar diminuindo a temperatura aqui, né? Porque aí a tração vai aumentar nos postes. Aqui tem as tabelas também personalizáveis aqui para cada tipo de rede, né? Rede nua, compacta e rede BT. Tu pode estar atualizando aqui a flecha para para cada vão e para cada temperatura. E isso aqui vai atualizar o cálculo do software depois, né? Então, eu acredito que basicamente é isso. Ele tem bastante funcionalidade, né? Bastante coisas que auxiliam na parte de projetos de redistribuição. Está trabalhando também para fazer a parte de redistribuição subterrânea também. Por enquanto só tem módulo de distribuição de rede aérea, mas a rede subterrânea também é uma coisa que é interessante de ser colocada. E eu acredito que isso aqui auxilia assim demais quem projeta aí loteamentos grandes, né? Que tem que perder uma baita de um tempo aí calculando lista de materiais, tendo certeza que a queda de tensão, que os esforços estão corretos conforme a normativa, né? Então é uma maneira aí de estar atualizando e estar fazendo a eficiência, né? Diminuindo o tempo aí na finalização do projeto. Acredito que seja isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá aberto os comentários aí. Tem meu e-mail também, se quiser fazer algum comentário. Obrigado aí pela atenção e até mais.